Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos. Dai-nos sabedoria, discernimento, santidade e pureza de coração. Cheios de fé, de esperança, amor no coração, vamos rezar juntos essa bênção da noite de hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro. Meditando nossa vida com muita fé, com muita devoção. Por isso, saúdo você com alegria e confiança no Senhor. Unidos nessa comunhão com o céu, também com Maria, nossa mãezinha, vamos pedir juntos muitas bênçãos, muitas graças para que elas desçam sobre cada um de nós e nos proporcionem felicidade, sempre mais, e unidade com o nosso Deus, com os mistérios divinos de nossa fé. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu aí em nosso canal, inscreva-se, por favor. Agradeço muito a você que já é inscrito, tá? Curta aí esse vídeo, dê o likezinho, ok, tá bom? Eu agradeço também desde já, isso ajuda o canal a ir mais adiante. E prepare a sua água para juntos daqui a pouco podermos abençoá-la. Hoje nós rezamos um dia muito bonito, conhecido inclusive até no mundo pagão, que é o dia de São Francisco de Assis, que é o patrono da natureza, das coisas simples e humildes. E eu vou ler um pouquinho, um resumão mesmo, da história de São Francisco. Ele era filho de Pedro e Dona Bernardone. Ele nasceu em 1181, início do século XII, e viveu até Ele nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Ele foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, ou seja, Giovanni, que é italiano. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, ele mudou de ideia e resolveu colocar o nome do filho de Francisco como homenagem àquela terra. Francisco era uma pessoa bem do mundo mesmo, inclusive ia para as guerras e pegava os espólios de guerras, vivia numa fortuna, numa nobreza gigantesca, e ele sempre vivia uma vida fora do contexto da igreja e da fé. Sua mãe rezava muito por ele. E ele era um homem inquieto. Francisco sempre foi uma pessoa muito inquieta. Em 1206, quando ele passeava de cavalo pelas campinas de Assis, ele viu um leproso e lhe causou nojo, inclusive. Mas depois ele acabou beijando e abraçando, mostrando que tinha um coração voltado para o bem das pessoas, inclusive os mais abandonados. Fez um caminho de conversão pessoal contínua, e existe um modo de se explicar aqui que o Evangelho tocou no seu coração de tal forma que ele sentiu necessidade de abandonar tudo, inclusive a própria família. Quando o bispo o acolheu para ser um religioso, ele se afastou totalmente dos seus e começou a se entregar ao serviço dos mais humildes, dos mais pobres, e também se dedicou à reconstrução de uma capela próxima à sua cidade. Por 3 vezes foi aberto o Evangelho e as 3 respostas encontraram força no seu coração e diziam o seguinte: Mateus 19, se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Também de Lucas, no capítulo 9, não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. E depois também de Mateus 16, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Foram palavras de Deus, palavras do Senhor, palavras do Evangelho, que motivaram muito a vida de São Francisco. Quero rezar com você um pouquinho da sua oração, a oração de São Francisco de Assis, uma oração muito bela. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Acompanhe minha voz nessa oração, meu irmão e minha irmã. Ó grande reformador da Igreja, Pai de uma multidão de santos e religiosos, concedei a nós imitar as suas virtudes de caridade, pobreza e castidade, assim como nos espelhar na tua espiritualidade que formou tantas almas. Que o amor encarnado seja amado. Amém. Que o amor encarnado, Jesus, seja amado por todos nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. E é na alegria de celebrarmos esse santo tão emblemático na história da Igreja e na história do mundo, inclusive, inspirando-nos a caminhar segundo o Evangelho, é que eu quero rezar com você um pouquinho do Eclesiástico, no capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vamos rezar juntos. Se alguém é humilhado, mesmo sendo rico, quanto mais se fosse pobre. Se alguém é humilhado, mesmo sendo rico, quanto mais se fosse pobre. Um homem humilde que é sábio será respeitado e se assentará no meio dos poderosos. Não elogie alguém somente porque é bonito, nem despreze uma pessoa porque ela é feia. Comparada com os passarinhos, a abelha é bem pequena, mas não há nada mais doce do que o mel que ela produz. Não se orgulhe das suas roupas bonitas e não fique vaidoso quando receber elogios. Lembre que o Senhor faz coisas maravilhosas, coisas que os seres humanos não podem ver. Muitos reis acabam sentados no chão, enquanto que muitos homens sem importância já se tornaram reis. Muitas pessoas poderosas foram duramente humilhadas e homens famosos acabaram sendo dominados por outros. Não critique uma pessoa se você não estiver bem informado. Pense bem antes de julgá-la. Não responda antes de ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Fique calado enquanto outra pessoa estiver falando. Não se meta numa discussão que não é da sua conta. Não se junte com pessoas que estiverem julgando um caso. Palavra do Senhor. Graças a Deus, palavras de sabedoria para todos nós. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Guiados pela palavra do Senhor, vamos ouvi-la e meditá-la hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 9, versículos de 57 a 62. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí
Ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Senhor orientem os nossos caminhos. Meu irmão, minha irmã, nós chamamos esse evangelho de hoje como um evangelho vocacional, onde todos nós somos chamados a seguir Jesus, todos nós manifestamos inclusive esse desejo, mas muitas são as vezes em que colocamos obstáculos ou não estamos preparados ainda para esse seguimento da forma que o Senhor deseja plenamente. E nós nunca vamos poder ficar impondo condições ao chamado de Deus. Nós não podemos criar condições, eu vou se, eu quero mas. Não. Jesus hoje, ele chama nossas atenções, a nossa atenção, para que nós não coloquemos dificuldade, para que nós não imponhamos condições para seguir esse caminho de amor, de conversão, de vida nova, de evangelho. E ele vem nos advertir com toda clareza que para segui-lo nós devemos abdicar, inclusive de privilégios, de comodidade, sim, de enfrentar dificuldades próprias da nossa missão de cristãos comprometidos com o reino dos céus. Nós teremos dificuldades e enfrentaremos. Ele nos conscientiza de que o seu chamado requer um esvaziamento de si mesmo, sim, requer um desprendimento pessoal e uma decisão, um corte muitas vezes com situações passadas. Desprendimento, esvaziamento e decisões, rupturas inclusive com situações antigas de nossas vidas, portanto conversão. Se queremos seguir Jesus, precisamos ser pessoas em contínua conversão. Pessoas a que somos ligados, consequências que nós vamos ter que enfrentar por termos escolhido o caminho de Deus. Pessoas, inclusive, que, pelo modo de ser delas, acabam nos afastando da vivência da vontade de Deus. Tudo isso nós precisamos nos desligar, para que nós nunca sejamos corrompidos nesse caminho e façamos a vontade do Senhor, livres para realizar a missão. Nós levamos tempo, muitas vezes, e um discernimento longo para decidir que nós queremos seguir Jesus. E muitas vezes, porque nós estamos muito ocupados, inclusive com coisas boas, sim, mas coisas que podem nos impedir a dar passos em nossa vida rumo ao Senhor. Muitas vezes podemos ficar presos a situações que viram empecilho, um empecilho em nossa vida para que nós sejamos mais de Deus. Pense como que isso se reporta à sua vida. Queremos, mas não fazemos. Queremos, mas não tomamos postura, posição. Queremos conversão, mas não fazemos a nossa conversão acontecer. Nós devemos entender que nós não podemos seguir Jesus simplesmente por seguir. É uma condição de nova vida. E Jesus nos adverte com palavras muito duras: deixe que os mortos enterrem seus mortos, e você vai anunciar o reino de Deus. O que quer dizer isso? Jesus, ele nos lembra de que existem outras pessoas que podem fazer as coisas que nós estávamos fazendo e que nós não podemos usar as coisas que nós fazemos ou as situações em que estamos ligados
para que nós não sigamos o Senhor ou para que nós não comecemos uma vida nova. Tem muita gente acomodada na sua vida e não quer mudá-la para seguir melhor Jesus. O Senhor veio nos chamar a anunciar uma vida nova, porque somos missionários do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, e anunciar muitas vezes essa vida nova começar lá na nossa casa, na nossa família, e não para nós sermos acomodados. Não podemos ficar criando desculpas para aquela conversão tão necessária na nossa vida. Não podemos ficar criando desculpas para aquela mudança que precisa acontecer no nosso coração, para as melhores decisões por uma vida nova, um caminho novo em Cristo Jesus. Não nos prendamos a ninguém que não esteja nesse caminho, não fiquemos envolvidos com esse mundo ao ponto de que ele nos abafe, de que ele atrapalhe a nossa vivência com Cristo. Seguir Jesus é uma decisão de vida e é um caminho que todos nós somos chamados a fazer mediante conversão contínua e diária, e nós nunca poderemos nos deixar prender por nada. Não percamos oportunidades de sermos melhores cada dia. Não corramos o risco de nos deixar apaixonar por coisas que passam e desistirmos das coisas que não passam. Não tiremos da nossa vida o foco de que vamos um dia para o céu, vamos um dia para o reino dos céus, que estaremos um dia com o Senhor e que, portanto, nesse caminho, nós devemos aproveitar cada momento, cada oportunidade para sermos bons, melhores, convertidos, transformados, nunca deixando a graça de Deus passar por nós. Todos nós, se realmente desejamos seguir Cristo em nossa vida, nós temos que tomar conhecimento de que as decisões precisam acontecer e a sua palavra deve ser levada muito a sério dentro de nós. E Ele não nos promete vida fácil. A vida em Cristo é uma vida diferente desse mundo. Mas Ele nos promete vida eterna. Ele nos promete o reino dos céus desde essa vida até a eternidade. Felicidade verdadeira. Não podemos deixar para depois. Urge evangelizar, urge nos converter. Amanhã é outro dia. É hoje que nós devemos tomar essa decisão. Tome essa decisão cada vez mais pelo Senhor. Talvez não haja outro chamado, meu irmão, minha irmã. Segue-me, diz o Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem fica criando condições, olhando o passado demais, faça o seu caminho a partir de agora, desse momento. Sinta-se apto agora a fazer esse caminho de vida, de ressurreição. Procure desde já converter dos seus maus caminhos e fazer um caminho de novidade com Jesus, sem desculpinhas. Amanhã eu me converto, amanhã eu vivo uma vida nova, amanhã eu vou seguir Jesus, amanhã eu vou tomar mais consciência disso. O Senhor quer-nos com Ele, para Ele. Nada nesse mundo pode me prender, nada nessa vida pode me segurar. Anunciar o reino de Deus a todo instante, para todas as pessoas, a qualquer momento, em dias oportunos e inoportunos. Seguir o Senhor num caminho de melhoria espiritual, de crescimento espiritual constante. Isso é muito existencial, é muito prático. E é o que o Senhor nos pede hoje para que nós sejamos dignos das suas graças. Tome essa decisão, se você ainda não tomou, mude a sua vida hoje, faça uma revisão dos seus caminhos, peça ao Senhor força e graça para que esse desprendimento aconteça. Coloque-se na presença do Senhor e confie nele, e Ele vai agir com seu Espírito na sua vida e te dar o melhor discernimento para ser um bom discípulo, um digno discípulo no seu caminho de amor. Evangelizemos,
levemos o amor do Senhor onde quer que estejamos e que nada nesse mundo nos segure, nos impeça de levar o Evangelho aos corações. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para a água que agora apresentamos com fé diante do Senhor. Faça a sua oração comigo, pedindo a bênção sobre a água que você também, junto comigo, apresenta neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, nós vos pedimos humildemente nesta bênção da noite, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Pai do céu, Deus de misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação e assim possamos nos aproximar de vós, com um coração sempre puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, ou até mesmo os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos beber nossa água agora abençoada. Faça sua prece espontaneamente, apresentando-se diante do Senhor. E ainda continuamos em oração. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos.
Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os anjos e santos do céu, desça sobre você, sua família, suas intenções, sobre todos os seus, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma alegria ter você até aqui comigo nessa bênção da noite de hoje. Obrigado pela sua companhia. Que muitas bênçãos se recaiam sobre a sua vida com o coração sempre ligado, conectado com o Senhor. Obrigado a você que já é inscrito, já é inscrita. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí em nosso canal, tá? Curta esse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. E lembre-se, daqui a pouco nós temos aí a nossa oração do Santo Terço Mariano às 20 horas. Desejo muita paz, muita luz, muita saúde, muitas bênçãos do céu. Que a misericórdia de Deus se derrame sempre sobre cada um de nós e se manifeste em nossa vida. Fique em paz e que Ele sempre te acompanhe. Muito obrigado.